Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos envolver com muito amor e carinho nosso irmão Vanderlei, que nos trará os ensinamentos dessa noite. Boa noite, queridas irmãs e irmãos em Cristo. Que seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Hoje nós vamos bater um papo com vocês aqui sobre uma das mais difíceis, das mais complicadas de ser utilizada na vida prática das lições de Jesus. Mas ele nunca disse que ia ser aquela moleza, que ia ser aquela facilidade, não é mesmo?
Ele veio nos trazer uma missão importante e veio nos trazer ensinamentos igualmente importantes. E veja que o tema de hoje se chama pura e simplesmente amai os vossos inimigos. Se amar ao próximo já é difícil, hein? Amar os inimigos, um grauzinho bem acentuado de diferença. Mas por que esse amai os vossos inimigos? Em primeiro lugar, vamos fazer uma retrospectiva, como é que foi a legislação divina a respeito do amor durante o mundo que vivemos, né? Bem lá atrás, nós tínhamos aquele povo meio indisciplinado, rebelde, violento, e eles precisavam de alguma coisa assim, meia durona para segurar as pontas. E qual era a lei em vigor? Havia um rei chamado Hammurabi, e esse rei, no reinado dele, que se fez um código, e esse código chamou-se Código de Hammurabi. Aí vocês falam, mas e daí? Que lei que é essa? Vocês vão reconhecê-la de cara. É uma lei que se chamava apenas pena de talião. Para quem não lembra, agora vai lembrar muito bem, olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Então era uma violência. Mas para um povo tão violento como existia à época, não dava para entender outra linguagem. Mas o nosso pai, sabendo que seu povo crescia também em inteligência, que se aprimorava, ele resolveu lá pelas tantas, um pouco mais para frente, alguns 1000 anos mais adiante, presentear a humanidade com uma legislação perfeita. Ele convocou Moisés lá para o Monte Sinai, deu para ele as tábuas da lei, e ali nós tivemos os 10 mandamentos. Nossa, aí realmente era tudo perfeito. Nós tínhamos no primeiro mandamento, para amarmos a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não matar. Nossa, uma legislação maravilhosa. Mas vocês sabem, né? Feita a lei, então o ser humano tem sempre um jeitinho especial de dar uma forçadinha para a barra de suas conveniências. E aí, então, lá onde se falava, e já se falava naquela época, né? Amarás o teu próximo. E aí, isso é o que estava escrito. Mas, com o passar dos tempos, eles acrescentaram uma vírgulazinha e incluíram: amarás o teu próximo, mas odiarás o seu inimigo. Então, quando Jesus bate um papo com o pessoal da época, ele realmente se refere a isso. E vejam, quando a legislação era escrita, como os 10 mandamentos, que foram fixadas naquelas tábuas, ou então aqueles outros ensinamentos que estavam nas escrituras sagradas mais antigas, feitas pelos antigos profetas, então tudo isso era mais respeitado e era conhecido, e era o preto no branco, estava lá escrito, não dava para ninguém fazer diferente. Mas vejam o que Jesus fala a respeito dos costumes que cada um vai torcendo as coisas. Então ele diz assim, ó: tendes ouvido o que foi dito. Então veja só, hein? Tendes ouvido o que foi dito, já quer dizer, não foi bem o que o meu pai ensinou, não foi nada do que estava escrito, mas é o que foi dito, é o que o povo anda dizendo por aí e que acaba fazendo. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E então Jesus, o que ele diz? Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Puxa vida, né? Amar os inimigos já é uma barra, ainda tem que fazer bem àqueles que nos odeiam. E aí ele diz para que nós orássemos pelos que nos perseguem e caluniam. Puxa vida, né? A gente sofre calúnia, a gente sofre perseguição e tem que orar por essa turminha toda. Mas essa é a lição de amor de Jesus. Essa é a caridade que ele veio nos ensinar. É de que realmente nós saibamos ser tolerantes, que nós saibamos ser pacientes com aqueles que estão à nossa volta. Mas vejam o que ele diz logo em seguida, para que nós não façamos distinção para ninguém. Olha o que ele diz: para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha o que ele diz agora: o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e faz vir a chuva sobre os justos e os injustos. E aí então ele dá aquele puxãozinho de orelha na gente e fala assim: por quê? Se amardes somente aqueles que vos amam, qual é a vantagem?
Isso fazem também os pecadores, os homens de má fama, os publicanos, cobradores de impostos, odiados pela população. Então, se torna muito fácil amar quem nos ama. Mas aí é que vem a lição realmente que ele quer nos transmitir, quando ele nos diz: amai os vossos inimigos, bendizei e abençoai os que vos perseguem e caluniam. Realmente não é fácil, não é? E ele diz assim: se nós amarmos somente aqueles que nos amam, então ele termina dizendo: eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas, que eram exatamente aqueles que procediam dessa forma, então não entrareis no reino dos céus. Gente, eu acho que nós estamos todos aqui, nesse planeta escola, procurando melhorar, procurando aprender, procurando progredir, e a nossa finalidade realmente é que, num belo dia, lá na frente, a gente tenha o merecimento necessário para frequentar o reino dos céus. Mas vejam numa outra oportunidade como Jesus se preocupa com o que se passa conosco e com aquilo que nós guardamos no nosso coração. Ele diz assim: se tendes alguma coisa contra o teu irmão, aproveita para reconciliar-te com ele enquanto estás a caminho, para que não venha aí o ministro da justiça, te entregue ao carcereiro e ele te colocará na prisão e lá ficarás até pagares o último ceitil. Ceitil era o centavinho da época lá. Então, mas por que Jesus fala isso? Aproveita para se reconciliar enquanto estás a caminho. A caminho da onde? Vamos presos aonde? Pois é, ele já estava se referindo à nossa situação de não sabermos perdoar e de termos que retornar a este planeta tantas quantas vezes forem necessárias até que realmente aprendamos e consigamos perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram e que até foram nossos inimigos. Então, quando ele nos diz que nós ficaremos na prisão, prisão é aqui, é o nosso planetinha de provas e expiações. Prisão é o nosso corpo, que não permite a nossa movimentação livre da lei da gravidade, porque quando nós estamos na banda de lá, sem esse corpo material, somente com o nosso espírito mais sutil, então a gente flutua, a gente pratica uns voos para cá e para lá, então a vida é muito mais leve. Enquanto nós estamos aqui, nós somos prisioneiros da gravidade da Terra, da prisão do nosso corpo, e o que é importante nós sabermos, ficaremos aqui até pagarmos o último ceitil, ou seja, até concedermos o último perdão. Então vejam que tudo isso realmente nós temos que praticar, porque Jesus é a palavra de Deus pessoalizada. Vamos dizer assim, quando a gente olha em João, vocês lembram do João, né? Aquele o João evangelista era aquele discípulo que Jesus mais amava. Está certo que era ele mesmo que falava isso, né? O próprio João. Mas na imodéstia dele, realmente Jesus tinha uma afinidade muito grande com João. E João conseguiu se aperceber das origens de Jesus e da maneira dele ser, como nenhum outro evangelista. Quando vocês estudam a vida de Jesus em João, vocês percebem que há uma profundidade da natureza de Jesus. E ele já começa dizendo, no princípio, olha, isso no primeiro versículo do primeiro capítulo. Então, se ele está contando a história do seu herói predileto, que era Jesus, e está fazendo isso no primeiro capítulo e no primeiro versículo, ele vai dizer algo muito importante para nós. E o que ele diz? No princípio existiu o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E para que nós entendamos melhor, no versículo 14 ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem é o verbo? O verbo é Jesus, mas na realidade quando se diz que o verbo se fez carne, ele está se referindo à palavra de Deus. Porque se Deus nos dirigisse a sua palavra, é de uma magnitude, de uma grandiosidade assim enorme, que nós não conseguiríamos ouvi-la, ou então nós não teríamos condição suficiente de suportá-la. E Deus então, na sua bondade, na sua misericórdia, e principalmente na sua infinita sabedoria, o que ele fez? Ele transformou a sua palavra, tão grandiosa, num ser humano,
transformou a sua palavra no seu Filho dileto, no seu Filho unigênito, como ele é conhecido no Evangelho, Jesus. Por isso é que ali diz que o Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E aí, vocês percebem que realmente Jesus nos disse tudo que Deus tinha para nos oferecer, mas em compensação também disse tudo que Deus tinha a nos exigir. E a parte das exigências são essas daqui, né? Que a gente acaba aprendendo agora com relação ao amor. Então vocês vejam, quando ele fala em outras oportunidades, olha, ele diz assim: abençoai os que vos perseguem e caluniam, e se alguém quiser te obrigar a andar 1000 passos, a gente fica aborrecido quando alguém quer obrigar a gente a fazer alguma coisa, né? E o que Jesus fala? Alguém quer te obrigar a andar 1000 passos? Anda com ele 2000. Alguém quer levar a tua túnica, que era mais ou menos valorizada? Ele fala, não, dá-lhe também a tua capa, que valia muito mais. Então quer dizer que não é para resistir, e ele complementa com as próprias palavras: não resistais ao mal. Se fosse pouco a gente não resistir ao mal, a gente fazer a vontade daquele que quer obrigar a fazer o que nós não queremos fazer, ainda ele diz: não resistais ao mal, vírgula, mas pagai-o com o bem. Opa, pera lá. Então quer dizer que eu recebo uma traulitada, aprontam comigo, acabam com a minha vida e eu vou pagar com o bem? Mas aí é que entra aquele momento em que Jesus diz que nós rezemos por aqueles que nos perseguem e caluniam. E a sabedoria das palavras de Jesus está, sabe aonde? Exatamente, que as pessoas que agem dessa forma, que querem nos prejudicar a todo custo, que só pensam em si, em primeiro lugar, elas são tremendamente egoístas. E cá entre nós, vocês conhecem algumas pessoas egoístas, todos nós conhecemos. Alguém gosta de conviver com egoístas? É lógico que não. Essas pessoas já são vítimas do seu próprio egoísmo. Por isso que quando Jesus fala, rezai por eles, abençoai-os, porque Ele quer que eles realmente se encontrem. São pessoas que são frutos da sua ignorância, não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus pede que nós oremos por eles, para que essa mente se abra, para que ele perceba a burrada que está fazendo e que realmente mude de caminho, que se arrependa daquelas coisas ruins que está fazendo e que passe para a segunda parte da redenção do ser humano. Porque quando a gente erra, a primeira coisa importante que nós temos a fazer é nos arrepender. Mas o próprio Jesus nos diz que o arrependimento por si só, ele é necessário, mas não é suficiente. E o que é necessário juntar ao arrependimento? A reparação. Aqui é que entra aquela segunda parte que Jesus disse, que nós voltaremos aqui e conviveremos de novo com essas pessoas até pagarmos o último ceitil, ou seja, até perdoarmos a última dívida do que ele houver cometido com a gente, seja lá em que encarnação que for. Então, minha gente, é um dado muito importante nós nos lembrarmos disso tudo, porque Jesus não veio nos ensinar apenas, estou fazendo eu aqui a título de papagaio que fica repetindo, né? Eu estou repetindo o que Jesus dizia, então já é uma grande vantagem, pelo menos não estou por enredo próprio. Mas o que é importante, vocês têm todo o direito de pensar assim, ele fala, mas não dá para garantir que não seja naquela base, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso é muito próprio do ser humano, não é verdade? Que é difícil nós seguirmos as próprias orientações que a gente aprende que tem que seguir. Mas por que a doutrina de Jesus chegou íntegra, inteirinha, até nós 2000 anos depois? Olha, não tinha gravador, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nem imprensa, não tinha nem a imprensa que eu digo aqui, a imprensa de fazer cópias dessa legislação de Jesus. Era tudo ali na unha, escrevendo naquela pele de pergaminho, de carneiro, de cabrito, ou então, o que acontecia na maior parte das vezes, a transmissão oral. Nós tivemos a doutrina de Jesus chegando até nós, passada de boca a ouvido, de geração para geração, por 2000 anos. E o que fez com que ela chegasse tão íntegra até nós hoje, e todos nós a seguimos e reconhecemos o seu valor?
Porque Jesus então fez diferente do que eu estava dizendo. Jesus simplesmente exemplificou tudo o que ele exigiu. Ele não falou naquela base do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é verdade? E para vocês terem uma ideia, em matéria de amar os inimigos, em matéria de realmente a gente se condoer por aqueles que erram ao nosso lado, vamos nos lembrar de Jesus, como foram os últimos dias de Jesus, para vocês notarem como a gente arruma inimigos assim da noite para o dia, de uma hora para outra, como hoje todo mundo badala a gente, amanhã todo mundo quer ver a gente de costas, né? Isso aconteceu exatamente num domingo que antecedeu a sexta-feira que Jesus foi crucificado. Aquele domingo que a Igreja Católica, a qual eu pertenci durante muito tempo, festeja como Domingo de Ramos. Sabem por que é Domingo de Ramos? Porque naquele domingo que antecedeu a sexta-feira em que Jesus foi sacrificado, os habitantes de Jerusalém, né, cercaram Jesus, colocaram ele em cima de uma jumentinha, que era um sinal de poder, de alguém adentrar um vilarejo, não pelos próprios pés, mas em alguma montaria, e uma homenagem toda especial. Estendiam na sua passagem um tapete com todos esses ramos, que somente era concedido para aquelas pessoas muito queridas, muito veneradas. E o que é mais interessante, todos gritavam e queriam aclamá-lo rei, rei da Judeia. Aí a gente fica pensando, puxa vida, como é que um povo que 5 dias antes queria coroar rei, aquele que realmente representava tudo de bom, pelos milagres que fez, pelas pregações, e depois na sexta-feira seguinte, lá diante de Pilatos, Pilatos está com 2 pessoas do seu lado, uma da direita e outra da esquerda, ele mostra Jesus e fala, olha, este aqui, que eu saiba, é totalmente inocente, nunca fez mal a ninguém, eu nem sei por que ele está aqui. Deste outro lado aqui, nós temos o Barrabás, que vocês conhecem. É um assassino, um ladrão, um criminoso, já é um freguês velho aqui da nossa polícia. Mas, como é costume aqui na época da Páscoa, soltarmos um prisioneiro, e vocês aqui escolhem, é o povo que diz quem quer que seja, então vocês vão ter que escolher um desses 2. Vocês acham que alguém que 5 dias antes queria coroá-lo rei, iria preferir o Barrabás? Pois é, mas foi o que eles fizeram, né? A gente lembra daquela cena, né? Todos gritando, Barrabás, Barrabás, e Barrabás foi solto, e Jesus foi para o sacrifício. E aí a gente fica imaginando, qual foi a situação de Jesus nos seus últimos momentos? Quem estava do lado de Jesus? Se vocês olharem a última cena em que Jesus está nos seus últimos momentos, só há 2 pessoas do lado dele. Uma é Maria, mãe, a gente sabe que não abandona o filho em hipótese nenhuma, estava lá firmona. O outro, aquele discípulo que realmente não era à toa, que era o que Jesus mais amava, o mais fiel, estava ali do lado dela. E os outros, se mandaram, né? Com medo de serem presos, de serem crucificados também. E o que é pior, já pensou aquele seu amigo do peito, aquela pessoa que você confia, que você deposita toda a sua confiança, no momento que você mais precisa dele, ele te nega 3 vezes seguidas, que foi o caso de Pedro, né? E Jesus ainda chamou a atenção dele de que isso iria acontecer. E ele jurou que jamais aconteceria uma coisa dessas. Então está lá Jesus, naquele momento, né, abandonado por todos, menos a mãe e um único apóstolo, aquele povo que deixou ele de lado e escolheu Barrabás. Cá entre nós, se algum de nós passasse por uma situação desse tipo assim, com todo esse sofrimento, com todo esse abandono, com toda essa turma largando a gente na pior, cá entre nós, como é que nós nos comportaríamos na hora que a gente estivesse nos últimos momentos, numa morte cruel e atroz, porque a crucificação era a mais cruel, a mais sofrida de todas as mortes, e só era aplicada aos mais reles, aos mais vis criminosos. E Jesus, totalmente inocente, estava morrendo ali como o pior dos criminosos. Bom,
eu fiz a pergunta para vocês, mas eu vou responder eu pessoalmente, né? Se fosse eu simplesmente diria o seguinte: eu quero que todos vão para os quintos dos infernos, me largaram aqui, me abandonaram todo mundo. Seria um sentimento perfeitamente natural. E a gente tem que entender que Jesus, ele estava encarnado, ele tinha o seu aspecto humano. E esse aspecto humano influenciou tanto Jesus, que vocês vão se lembrar que quando ele está na quinta-feira no Horto das Oliveiras, ele está lá orando ao Pai, e ele está, pelo poder, pelo magnetismo de que ele era possuído, ele conseguiu antever todo o sofrimento pelo qual ele iria passar. E nessa hora então, o seu lado humano falou um pouquinho mais alto, e com aquele estresse, com aquele sofrimento, os apóstolos que o viam de longe, está descrito nos evangelhos, eles viram Jesus suar sangue. E o que é suar sangue? Os cientistas descobriram que quando uma pessoa é submetida a um sofrimento muito grande, a um estresse sem tamanho, os folículos de sangue rebentam sob a pele e saem aquelas gotículas pelos poros, e para quem olha tem a impressão de que a pessoa está suando sangue, porque a gotinha está saindo pelos poros, mas em verdade ele está com sofrimento atroz. E Jesus então, com esse sofrimento todo, como a gente disse, cedendo um bocadinho para o seu lado humano, ele olha para cima e dirige a sua palavra ao Pai. O que ele diz? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas veja, ele nem terminou a frase, ele já emendou logo em seguida: mas faça-se a tua vontade e não a minha. E qual foi a vontade do Pai? É que ele prosseguisse até o final. E ele foi, e realmente foi para o perdão dos nossos pecados, para a redenção da humanidade. Temos que reconhecer tudo isso, porque vocês vão perceber em vários aspectos do Evangelho, vocês vão ver Jesus sendo chamado o Cordeiro imolado, o Cordeiro sacrificado para o perdão dos pecados de toda a humanidade. E se a gente tiver alguma dúvida de que isso realmente é verdade e foi essa a motivação, vamos nos lembrar de que quando ele estava lá no cenáculo, na quinta-feira, quando ele faz a última ceia com os seus apóstolos, que é chamado o Sermão do Cenáculo, vocês se lembram, né? Também é outra cena que é muito repetida até hoje nas igrejas católicas, quando ele apanha o pão, o parte, dá graças ao Pai, e distribui aos seus discípulos, e o que ele fala? Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós para o perdão dos pecados. Então, gente, realmente ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele estava se sacrificando, se oferecendo para que a humanidade saudasse aquela dívida cometida pelo Adão e Eva lá no comecinho do mundo, né? Que eles pecaram, e esse pecado cobriu toda a humanidade por esses milênios, mas um dia Deus queria que o homem voltasse ao seu convívio, mas para isso era necessário que um sacrifício fosse oferecido, e esse sacrifício foi o seu próprio filho. E aí então, nesta hora, como eu já disse para vocês o que eu diria, e o que foi que Jesus disse? Ele simplesmente eleva o seu rosto para o céu e fala para o Pai o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus do céu, como não sabia o que estava fazendo? O Pilatos explicou direitinho lá que sabiam sim, e fizeram de vontade própria, né? E no entanto ele aceitou tudo isso, e naquele exato momento ele já estava perdoando a todos, porque ele estava pedindo ao seu Pai que perdoasse a todos. E ele sabe que é o Pai que nos dá o perdão maior. E vocês veem que ele acha tão importante esse perdão, que quando ele nos ensina aquela oração, que é a mais perfeita, a mais sublime, a mais bonita que existe na humanidade, que é o Pai Nosso, ensinado pela boca do próprio Jesus, ele nos ensinou isso pessoalmente. E o que ele diz no término desta oração? Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como
eu perdoo aqueles que me ofenderam. Perdoo as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Então, para que nós sigamos a doutrina de Jesus, para que nós realmente façamos jus a todos os seus ensinamentos e principalmente as suas benesses, as coisas boas que Jesus nos prometeu. Porque Jesus, num dado momento, nos diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Então o cara menos informado vai dizer: nossa, mas que maravilha esse cristianismo, então o negócio é só assim, bateu, está lá, buscou, achou, tal. Pois é, aí Jesus tem aquele algo mais, né? Desde que nós sigamos os passos, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus nos deixou. Por isso que quando ele diz: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. E por que ele fala em meu nome? Em meu nome quer dizer, vocês fazendo tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Lembrando aqui, né, só essas passagenzinhas que nós mencionamos, para amar os inimigos, abençoar os que perseguem e caluniam, né, andar o dobro daquilo que alguém está querendo obrigar a gente. E tudo isso, minha gente, é só para nós sabermos da importância do perdão. E às vezes alguém chega assim e fala: mas olha, esse negócio de perdoar também tem lá o seu outro lado, né? Você não sabe o que o pessoal à nossa volta aqui, sabendo que nós somos cristãos, sabendo que nós perdoamos, eles vêm, exploram a gente, esfolam, prejudicam, então fazem da gente gato e sapato. Está certo isso? Aí eu faria apenas uma perguntinha simples e inocente para vocês. O que essas pessoas que se aproveitam das nossas boas atitudes de perdão podem fazer pela nossa vida, hoje, amanhã ou nunca? Nada, absolutamente nada. E aí eu vou fazer a segunda pergunta. O que vocês acham que Deus pode fazer por nós, hoje, amanhã e sempre? Tudo. Então, cá entre nós, por uma questão só de usar a inteligência, mais nada, a quem nos interessa estar bem no conta corrente? Com aquele aproveitador que chama a gente de trouxa, que faz a gente gato e sapato, mas também não nos faz nada de bom? Ou com Deus, que conhece no íntimo todo o sacrifício que nós fizemos para conceder aquele perdão e que poderá nos atender em todas as nossas necessidades? Por uma questão de inteligência, é só nós estarmos bem no conta corrente com o Paizão. E para encerrar, para vocês verificarem como é bom a gente sempre se dar bem com todos que estão à nossa volta, como é importante nós praticarmos sempre boas ações, para começar, como dizia o velho e bom Chico Xavier, a lei de ação e reação, né? Se você só distribui coisas boas, se você só distribui perdão, se você só distribui compreensão, tolerância à sua volta, o que você vai receber de volta? Exatamente a mesma coisa. Não é essa paz que você busca no seu lar? É exatamente isso. Então, minha gente, saibamos que fazer o bem tem um retorno maravilhoso, garantido por Jesus há 2000 anos e não vai acabar nunca essa garantia. O que eu quero dizer para vocês é uma mensagenzinha de um professor meu de 45 anos atrás, quando eu fazia direito. Ele era um pastor protestante e era um promotor público, criminal, que botava na cadeia os criminosos, os assaltantes, os ladrões. E então lá, quando dava aula para a gente, a par do direito, ele nos dava também algum aconselhamento, e ele dizia o seguinte, que eu vou passar para vocês, está servindo para mim durante 45 anos, espero que sirva para os próximos 45 para vocês. Ele dizia o seguinte: vejam bem, pastor protestante e trancafiador de bandidos. Ele falou assim: o dia que um malandro souber como é bom ser bom, ele vai ser bom só por malandragem. Pois é. Então, que Jesus nos ensine a ser bons malandros e que a gente realmente sejamos sempre merecedores das suas benesses. E que Ele nos abençoe a todos. Muito obrigado.
Pai querido, agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos por tanto amor, tanto amparo, por esses ensinamentos que recebemos essa noite. Que possamos praticá-los no nosso dia a dia, com nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho e com qualquer pessoa que encontrarmos em nosso caminho. E agradecidos que somos, que possamos retornar aos nossos lares em segurança, compartilhando pelo menos um pouquinho do muito que recebemos nessa casa. E que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus.